Estamos aqui de novo com o nosso segundo episódio do Talk Delas, esse projeto inovador que vai trazer muita informação para você, mulher, sobre história, sobre família, sobre maternidade, sobre trabalho. E o nosso assunto de hoje é longevidade. E quem a gente trouxe aqui? Essa convidada mais que especial, que mora no meu coração. Obrigada. No coração do Enzo, meu filho também, porque ela nos atende lá com muito carinho sempre, na clínica dela. Ela é a doutora Marli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Doutora Marli é oftalmo aqui na cidade, referência na área dela. Nos atende e atende aí a região toda. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre longevidade, sobre essa caminhada que a gente faz ao longo da vida, né? E eu vou começar com uma pergunta bem profunda, e aí você usa todo o seu coração, toda a sua sinceridade para responder para as mulheres aqui como experiência. Conta para nós, quando a Marli, mulher, e não a médica, entendeu que era importante pensar nela e começou a colocar o autocuidado como prioridade? Eu nunca pensei sobre isso, mais ou menos. Eu acho que foi de uma forma natural, né? Eu sempre gostei de atividade física, então desde da residência, né? Você focando em estudo, você sair, se movimentar, atividade física era uma forma de desestressar, de você melhorar, né, internamente. E depois eu continuei, comecei a trabalhar aqui e continuei trabalhando, fazendo muita atividade. Teve um período que eu gostava de fazer aula de dança também. Sério? Que legal! Tá? Para se movimentar e ultimamente mais priorizando daí mais a parte de academia mesmo, mas eu nunca parei. Então foi um processo natural. E com relação à alimentação também, foi uma coisa natural, acho que por causa da família oriental, é uma comida mais, sim, eu considero um pouco mais saudável, tudo, então foi de forma natural, nunca priorizei alguma coisa assim, então caminhou junto e foi intencional. Não foi intencional. Fluiu. Não foi, não. Apenas fluiu, não foi intencional. Não, fluiu. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui agora para sentir a vibe dessa mulher, a leveza dela. Que história, né? Sem intencionalidade, tudo muito leve, né? Interessante. Interessantíssimo, viu? Claro que ao longo do tempo daí você vai pondo prioridades, você vai vendo, mudando o foco, daí você vai vendo o que você quer ao longo da vida, como que você quer chegar lá, né? O importante, talvez, o recado que fica aqui é não parar. Né? Não parar. Ter um equilíbrio, né? Trabalhar, mas tem a parte que você tem que ter um espaço reservado para você. Isso aí, um tempo, né? É o tempo. E a outra pergunta que eu quero fazer é: longevidade é genética ou comportamento? Eu acho que é uma associação dos dois. A genética importa, mas o comportamento também faz o diferencial. Você ter constância, disciplina, perseverança, né? Quando você tem uma meta, alguma coisa e você continuar nisso, aí o comportamento faz a diferença para a longevidade. Você acreditar no onde você quer chegar, como você quer chegar, na terceira idade, por exemplo, e você aplicar isso e não desistir. Não desistir. Perseverar. Tem uma coisa interessante, eu vou fugir um pouco do nosso roteiro aqui, que você está falando, que é propósito. É interessante, e eu estou fazendo um processo seletivo essa semana passada. O que eu percebo, e vai entrar no papo da longevidade, o que eu tenho percebido? Algumas gerações agora, à frente da nossa, tem uma falta de propósito, né? Por que eu estou aqui, aonde eu quero chegar, né? Às vezes confunde propósito com meta, né? E ao longo da tua vida, porque eu percebo que a tua vida tem muito propósito. Talvez, se eu te perguntar qual é o propósito, vão ter vários, porque vai mudando o propósito, né? Ao longo da tua história, qual o propósito que mais te motivou? Tipo assim, é aquilo que levou você para sonhos, para onde você queria estar. Qual que é o propósito que mais te levou a chegar onde você está hoje? Assim, bem... bonita, saudável, cheia de vida, né? Com essa longevidade aí que brilha no seu Instagram.
Acho que assim, o início, propósito, como eu falei assim, tudo muito de forma natural, mas desde a adolescência lá, desde o 5º ano que eu queria ser médica, Legal. certo? Então, eu lembro que no 5º ano já você fazia orientação vocacional e eu queria ser médica. Aí depois, quando eu escolhi a área da oftalmo, tudo, então vamos dizer, uma área que eu gosto muito. E ao longo da vida, os propósitos foram mudando, né? Isso. É de trabalhar bem, ter uma interação muito grande com os pacientes, né? Você é minha paciente, né? E com isso, evoluindo, depois a gente vai vendo que é o seguinte, os anos vão se passando e você quer continuar trabalhando bem, mas você quer estar inteira, né? Você começa a ter pensando num equilíbrio disso que você falou. Atualmente até se fala muito, o que é o luxo atualmente? Tempo. Então, você equilibrar entre o tempo de você continuar trabalhando, gostando do que está fazendo, tendo paixão pelo que faz, mas ao mesmo tempo tendo aquele equilíbrio de você ter a parte pessoal, você ter a parte da família, mas ao cuidado, as amigas, que nem você falou, a gente tem um grupo de amigas que a gente viaja, que a gente faz caminhada, ter aquele momento só nosso. Então, esse equilíbrio agora no momento, para mim, acho que é o propósito. Continuar trabalhando, gostando do que faz, mas ao mesmo tempo manter a energia boa para que isso aconteça e você continuar sobrando tempo para equilibrar tudo. Para ter um momento de lazer, né? Teve até uma candidata nesse processo seletivo que eu tô fazendo, ela falou assim para mim, olha, eu tô aqui hoje pelo seguinte, eu nunca trabalhei com nada que eu gosto. Aí eu olhei para ela, aquilo me chamou a atenção de uma maneira, sabe? E aí eu falei, mas o que é que você gosta? Aí ela, quando eu devolvi a pergunta, ela ficou perdida, porque ela nem sabe o que ela gosta. O que ela gosta, né? Então é uma geração que talvez precise pensar mais sobre o propósito, sobre o que realmente eu desejo, onde eu quero chegar, né? Ela já não é tão jovem assim para eu dizer assim, vamos supor, se eu pego o meu filho lá, o Enzo, eu nunca sonhei nada para ele, sabe? Eu sempre acho que a gente não deve sonhar para os filhos, não sei se você pensa assim, porque o filho ele é uma... Não devemos projetar nossos sonhos nos filhos. Eu acho que os filhos têm os seus próprios sonhos e projetos e a gente deve incentivar. É o que eu faço, pelo menos assim, é a receita que eu tenho usado. Mas eu tenho provocado ele com algumas perguntas, né? E outro dia, para trazer para dentro dele esse propósito, para ele ter esse direcionamento. Talvez seja uma pergunta boa para mães aí, né? Quem está assistindo a gente aí. Eu falei para ele, Enzo, o que você gostaria, apesar de ele ser jovem, o que você gostaria, o que você vai fazer para frente, né? Eu fiz uma pergunta um pouco profunda para ele. Eu me preocupei até com a resposta. Falei, será que ele vai ter isso dentro? Ele falou assim, não, eu vou fazer TI. Ele falou para mim, não, eu vou fazer TI, vou mexer com tecnologia e tal. Então ele já sabe o que ele gosta, ele já meio que está direcionado para isso. Acho que isso é importante a gente ter em mente, né? Porque isso faz parte da longevidade, porque aqui vai te levando para um lugar... O que você quer fazer e como você vai se preparar para chegar nesse propósito que você... Faz parte da longevidade positiva, né? Você ter um propósito, né? Entender, né? Eu vou te fazer uma outra pergunta agora, quando o cuidado deixa de ser só vaidade e passa a ser estratégia de longevidade? Até porque a gente fez um outro papo aqui no primeiro episódio com a Jéssica e ela trabalha com estética, né? E acho que essa pergunta também tem a ver quando ela fala vaidade, né? Quando o cuidado deixa de ser só vaidade e passa a ser estética e longevidade. Por que eu tô te perguntando isso? Chega um ponto que a gente tá notando agora, na atualidade, é um tal de põe preenchimento aqui, põe ali, põe acolá. Mas tem um período que isso passa, você concorda? A gente vai até uma altura, depois passa a ser sobre longevidade, né? Então, qual é a estratégia como equilibrar isso? Bem, acontece que eu acho, primeiro, né? Atualmente, a exposição, você ter mídias sociais te trazendo vários exemplos de mulheres lindas, maravilhosas, então aí as pessoas, né, vão querendo se igualar àquilo e tentar se encontrar nisso. Então a vaidade acho que chega nesse aí. A estratégia de longevidade, para mim, é você não focar nessa vaidade momentânea, atual, de você
né? Fazer uma harmonização, pensando no agora, deixar o corpo sarado para pôr um biquíni para o próximo projeto verão, por exemplo. Mas você focar numa longevidade, né? Você se preparar para o futuro, para a sua terceira idade, para você ter, como se fala atualmente, né? Criar uma massa muscular, pensando numa independência, numa autonomia da terceira idade, Pronto. de você poder fazer as coisas sozinho, diminuir o risco de uma osteoporose, de uma doença articular, porque você tem músculos mais fortes. Isso eu acho que é uma estratégia de longevidade, não pensando apenas na barriga, no shape do momento. Você construir, pensar nisso a longo prazo. Isso, para mim, acho que é uma estratégia de longevidade, Com não certeza. só no momento. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha à noite e eu estava falando, amiga, você precisa fazer atividade física, ela não curte. Eu falei, sabe por quê? Você não vai comigo na viagem porque você não vai subir a escada do avião. Eu falei, agora nós temos criança pequena, é trabalho. Daqui a pouco, eu quero que você vá, mas como que você vai? Porque aí ela não tá fazendo atividade física. Eu fiquei preocupada. Eu falei, E é sobre longevidade. E agora, ainda mais assim, um assunto muito atual, que eu tenho até falado na minha mídia sobre o Monjaro, né? A questão do emagrecimento e perda de massa. E você perde massa muscular, afeta até a massa óssea, a articulação, né? Então, tudo isso, né? As pessoas que nem... O Monjaro, ele tem duas vertentes. Ele é bom, porque trata a obesidade, mas ele tem uma outra vertente, quando você só pensa na estética, só no emagrecimento, você tem uma grande perda de massa, né? E a massa... Não é a minha área, mas do que eu vi, o Monjaro não vai... Quer dizer, ele vai fazer perda, mas você precisa pôr atividade física essencial junto com, né? Com a medicação e uma reeducação alimentar. Isso tem que ficar para o resto da vida. Não vai poder fazer só enquanto estiver usando a medicação, porque a hora que você parar, você volta né? A ganhar gordura e não massa. E daí a pessoa ela não está pensando na longevidade, né? Ela está pensando só ali na estética, né? E nessa estratégia de longevidade, como até você falou e comentou antes, né? Você precisa ter força para uma viagem, subir a escada do avião, subir uma escadaria que você quer chegar no lugar que você quer ver, né? Você tem que ter, senão você não consegue alcançar nem aproveitar o passeio. Né? Talvez uma receita legal seria associar, né? Eu quero estar bem, mas também preciso entender que não é só sobre o shape, né? Não, tem que manter daí. Tem que manter isso. Não só o shape, mas... o shape também, né? Vamos ser sinceras, ajuda, né? Ajuda. E uma outra questão que a gente vai falar um pouquinho agora do nosso povo aqui, nosso povo brasileiro, né? A mulher brasileira vive exausta. Isso é falta de tempo ou falta de prioridade? Eu acho que é os dois, né? Acho que, não sei se só mulher, nós estamos focando em mulher brasileira. Eu falei um pouco aqui da mulher brasileira, porque eu tive lendo uma pesquisa e o povo brasileiro, ele é um dos povos mais ansiosos do mundo. Olha que interessante. E também, na contradição, também é o mais alegre, né? Mas não, por isso que eu foquei aqui, acho que é porque eu tô nessa vibe da pesquisa, sabe? Então, ansioso porque a mulher então vai querer dar conta de tudo. Quase sempre ela trabalha fora, dentro de casa, é mãe, é esposa, tem que cuidar dos filhos. Então, vou dizer, ela não tenta dar conta de tudo e se esquece, né? Então, ela falta o tempo e ela não se prioriza no autocuidado. E atualmente a vida passa rápido. Então, quer dizer, se ela não separa uma horinha, alguma coisa, algumas vezes por semana para ela, simplesmente esquece. Entra naquele funil da exaustão mesmo, né? Só fazer. Exatamente. E talvez pelo outro, né? Essa coisa que você falou da ansiedade faz com que ela priorize todo o restante e não olhe para ela, né? É isso, é o não olhar, né? E precisa se olhar. Precisa, né? Eu sei. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram ontem exatamente sobre isso. Que o amor, ele não é o fazer. O amor, ele é o se olhar também. Né? Porque às vezes a gente tem uma coisa fomos criadas assim, sobre o servir, né, Marli? A mulher tem muito isso ainda, né? Tem. Ela foi criada para o servir, né? E no servir, você serve, e às vezes você não se serve. E não, exatamente. E é o olhar, justamente o que você falou, né? O olhar. Existe um momento em que o corpo começa a cobrar a conta? Sim.
Parece que eu falei de alguma coisa que você está entendendo aí. No pé da letra. Sim, vai passando-se os anos e o corpo vai cobrando, você entra em menopausa, né? Você tem a cobrança dos hormônios que já não fazem parte de você. E aí, nisso que você precisa, essa estratégia que você falou de longevidade que nós temos que ter. Você tem que manter os cuidados, consultas preventivas, exames, às vezes até é necessário suplementação, então faça, né? Tudo para você se sentir bem, para que essa conta demore para chegar. Outro dia eu li também uma reportagem falando o que nós podemos fazer para o nosso futuro, qual que é a melhor poupança que nós podemos fazer. Não é dinheiro, é poupar músculos, ter músculos. Massa magra. Massa magra para você conseguir na terceira idade, então, ter autonomia, ter independência, enfrentar uma doença, né? Porque senão você é consumido, então você precisa desde já, né? Também é uma estratégia de longevidade. Uma estratégia de né? longevidade. Senão a conta chega. Perfeito. A conta, ela chega, né? Ela chega, mas ela pode chegar menor, né? Pronto. É sobre isso, né? Ela pode chegar bem menor. É sobre isso. Eu estava conversando ontem. Nessa mesma conversa, ela falou: vamos sair, vamos tomar um café e tal. Eu falei: não, vamos. E a gente estava falando exatamente sobre isso, de como vai diminuindo o pique, né? De você, de trabalho. Às vezes você trabalhava lá 12, 14 horas, teu corpo, ok, agora já não mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, até foge um pouco aqui do nosso roteiro. Você fez a reposição hormonal? Não. Não precisou? Não fiz. Ou foi talvez pela genética ou pela alimentação oriental? Porque tem, então, eu verifico, né? Porque assim, na minha família, minha mãe e minhas tias não fizeram. Acho que talvez os orientais, né? Pela alimentação, uso de muita soja, né? A gente usa muito shoyu, né? O miso, então ter tudo de soja, não sei se é isso que fez, mas eu tive pouquíssimos sintomas. Por que a mulher vai procurar reposição? Por causa dos sintomas. Você começa a ter fogachos, aqueles calorões, aquilo te incomoda, o seu dia a dia muda, né? E eu não senti quase nada, então eu não fiz. Que legal. Muito, muito interessante escutar isso de você. Porque a menopausa, aqui você citou a menopausa, e ela faz parte do processo de longevidade, né? Ela acompanha a gente ali até um período, são 10 anos ali. Tem as suas indicações, sim, não estou dizendo que eu sou contra, né? Até poderia ter feito, mas eu não procurei, não achei necessário, porque tem a reposição hormonal, vai proteger os ossos, tem a proteção cardiovascular. E acabei que eu relaxei e não fiz. Que bom. E tá tudo ok com os exames. Que bom, isso é legal. O que é mais perigoso? Uma nova pergunta aqui, vamos lá. O que é mais perigoso, excesso de informação ou falta de orientação? Na longevidade, nesse processo. O que é mais perigoso? Que a gente estava falando justamente da mídia, né? O que a gente vê na mídia hoje? Na atualidade, eu acho que é excesso de informação. Então, informação boa pode vir em excesso que não tem problema, mas atualmente que eu acho que a gente tem muita informação errônea, inverdades, né? Pessoas que com pouca experiência e falando coisas ali, tem uma boa oratória, convence e não é aquilo que a pessoa deveria fazer. Então o excesso de informações e às vezes informações inverídicas podem levar a pessoa para um caminho errado. Né? Eu tenho visto isso muito, principalmente fórmulas de estética, agora falando sobre longevidade e beleza da mulher. Uma pessoa lá tem uma determinada pessoa, e aí, pera só um pouquinho, eu não enxergo, estou cega, seu óculos. Eu tô com a minha oftalma aqui, olha o que eu aprontei. Eu tô com a minha oftalma aqui, não trouxe meu óculos. Ela tem que estar bonita. Tô sem lente. Agora é o seguinte, eu sem óculos não enxergo nada, né? Então você pode. Eu tive um tempo que eu usei lente de contato por 30 anos, né? Chegou uma hora que eu cansei, né? Aí eu fiquei de óculos. Ótimo! Eu ia falar uma coisa que é assim. Então, e tem essa pessoa que fala no Instagram, eu não vou nem comentar o nome aqui, mas eu tenho recebido assim, por exemplo, às vezes a pessoa chega lá no balcão, olha esse vídeo aqui, ou mandam no meu direct, olha essa fórmula aqui, não sei o quê.
Então, Aí o que eu o pessoal falo? Eu até falo, fornece fórmulas, né? não, meu, agora tá demais. Não, não pode isso daí. Eu sempre falo uma coisa, doutora Maria, da minha profissão, que eu sou farmacêutica, já tenho 22 anos. Eu nunca quis ser médica. Desde o começo, eu gostava muito de química. Eu fiz teste vocacional, deu essa área das exatas ali, né, da biologia, das exatas ou da biologia. Mas o meu lance é com a química mesmo. É o fazer, eu sou uma pessoa executora. Então eu gosto do fazer, do estar ali trabalhando. Tanto que eu acabei ficando mesmo. Quando eu me formei, eu achei que eu ia ser bioquímica, fazer exame de laboratório. Mas não. O meu primeiro emprego foi, e eu tô até hoje, tanto que eu trabalho com a empresa de suplemento e tal. E por que eu tô falando isso? Quando eu vejo essas prescrições no Instagram, as pessoas me mandam, eu falo, amiga, procura o seu profissional de saúde. Se é um idoso, eu encaminho um geriatra. Se é uma pessoa jovem, eu encaminho às vezes um dermato, se a pessoa está preocupada com flacidez de pele e tal. Até porque agora, depois do Covid, da pandemia, tem um excesso de suplementação de vitaminas. E as pessoas se perderam nesse meio, entendeu? É sobre o excesso de informações. Aí uma pessoa aleatória coloca lá 5 suplementos e a pessoa quer fazer. Sabe assim? Então não tem um excesso de informações mesmo, ele está atrapalhando o processo de longevidade. E mesmo dentro da minha área da oftalmo, né? De repente chega o paciente com, isso aqui eu vi na internet, um amigo meu está usando isso aqui, um remédio, um colírio, às vezes é via oral, que trata tudo, trata glaucoma, trata catarata, deixa de usar óculos, faz... Não falei, não tem comprovação científica, né? Porque daí, mas eu também já li uma reportagem falando que o nosso cérebro, né, o ser humano, ele acredita muito nas coisas que é um pouco mais fáceis, aquilo ali que vem mais fácil do que o trabalho, que nem você falou, do que o trabalho maior, por exemplo, de persistência, constância e disciplina. Então, uma coisa que é fácil, ele quer tentar. Olha o que eu noto, por exemplo, o ano passado, eu lembro da virada do ano, não 2025, 26, 24, 25. Eu fui no Réveillon, falei, gente, tô passando aqui para desejar um feliz ano novo para vocês, agradecer o meu 5K, eu tinha acabado de fazer 5 mil seguidores e tal, e eu faço conteúdos curtos, nada muito profundo, assim, porque não fico falando de medicação, assim, para a pessoa usar, para a pessoa utilizar, né, sem prescrição médica, nada. Mas assim, olha, um trabalhão para conseguir 5K. Aí você entra em alguns Instagrams de informações que nem você fala que não são tão fidedignas, né? Tem lá 30 mil seguidores, 200 mil, e a pessoa está consumindo aquilo. Entendeu? Então é muito preocupante, né? Isso daí. E o seguidor acredita, né? Então tem que tomar, assim, como diz, tem que ser criterioso nas informações que você recebe, né? Aí tranquilo. Com a falta de orientação, então atualmente é muito difícil. A orientação você recebe fácil, é fácil procurar, desde que seja, né, uma orientação adequada para você, para o seu biotipo, o que você precisa fazer. E vai impactar na longevidade das novas gerações, né? Exatamente. Porque esse consumo e excesso de informação errônea, não fidedigna, atrapalha nessa questão da disciplina, que nem você falou. A pessoa ter uma disciplina, ter uma persistência, né? Conseguir um objetivo ali de forma correta, né? Isso vai atrapalhar, com certeza. Aí eu vou fazer uma pergunta agora, bem interessante, que a gente deixou assim, e depois eu vou fazer uma outra que a gente vai falar assim, vai ser maravilhosa, vai ser só sobre passeio. Então fica aí, que vem muita coisa boa, que a dona Marli gosta de viajar, tá? A doutora Marli, ela gosta de pôr a mochilinha nas costas, né? Eu sigo ela no Instagram, até eu já andei. E aí, como você gostou dessa viagem? Eu queria falar de San Andrés, né? Que a gente falou, né? Sandres, né? San Andrés, né? E eu vou falar sobre isso. Mas olha só, se a gente pudesse deixar o melhor conselho para outras mulheres que estão vendo hoje a nossa estreia aqui do Talk delas, qual seria o seu melhor conselho sobre longevidade? Eu acho que é você começar agora. Se você não pensou sobre isso, sobre como você vai estar na terceira idade, nunca é tarde para começar. Vamos começar agora, melhorando, pensando numa alimentação de forma estratégica, né, com nutrientes, se movimentando. Você sabe que nós moramos numa cidade que é muito...
tem a característica de ter muitos corredores, né? Tem a prova 28, então quer dizer, você colocar um tênis e ir para a rua para fazer uma caminhada, uma corridinha, você não precisa ter custo nenhum para isso, você pode se movimentar bastante e não deixar para depois, nem para depois, começar já de pouquinho, perseverar, ter constância, ter disciplina, e isso não custa nada, né? Ter equilíbrio, né? Equilíbrio, e colocar sempre esse autocuidado, pouquinho que você pode ter, aumentando teu equilíbrio entre você se cuidar, para você conseguir trabalhar bem e poder cuidar do que você quer cuidar, seja família, filho. Se você está bem, você vai cuidar muito melhor deles, né? Então comece já. Teve uma pergunta, eu fazendo uma consulta nutricional, logo que eu ganhei o meu filho. E aí eu cheguei na nutricionista e tava assim, eu não ganhei tanto peso na minha gestação, mas eu tava com dificuldade de perder. E aí ela falou assim pra mim, ela fez uma pergunta, ela falou assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida hoje? Aí eu falei, o Enzo, o meu filho. Ela falou, não, é você, porque quem cuida dele, né? Então, assim, é isso, né? Você não vê quando você viaja de avião, né? Quando dá as instruções, né? Primeiro você desce a máscara e coloque em você, depois você coloca no outro, no seu filho, seu familiar, quem tá próximo. Porque se você não respirar primeiro ali, como é que você vai depois pôr no... Não é? Começa daí. Começa por aí o negócio, né? Então, e aí, foi interessante, gente, vou contar um caos aqui que aconteceu aqui agora, antes da gente começar com a doutora Marli aqui nos bastidores. Ela se estranhou quando a gente convidou ela, né? A gente foi falar sobre longevidade. E aí, eu comecei a explicar por que a gente convidou ela, né? E aí ela começou a olhar, falou, nossa, não é que é mesmo? Você entende? Você concorda? Né? Então, assim, você seguir o Instagram é @doutoramarliirata.oftal. @doutoramarliirata.oftal. Gente, segue o Instagram dela. Por quê? O que foi? Quando eu e a Larissa, a gente sentou e falou, nossa, eu vou me entrevistar para longevidade e tal, mulheres, né? E aí a gente pensou nela. Por quê? Ela viaja. Ela tá assim, você vai no consultório dela fazer consulta, gente, é isso aqui. É um brinco. Não, é um brinco. Tá sempre arrumado, o cabelo, a pele, olha a pele, né? Então, assim, tudo nela mostra uma longevidade positiva, né? E aí, eu sempre sigo ela nas viagens, né? E que eu acho que faz parte também dessa longevidade saudável, né? Porque a viagem, ela faz conexões novas, né? Você obrigatoriamente tem que usar o seu cérebro para fazer novas conexões quando você viaja, porque é outra rua, são outros... Acho que a parte que você falou de longevidade, a gente falou muito sobre o corpo, né? Como cuidar, alimentação, atividade física, mas a mente tem que acompanhar. Então, o fato que você falou assim, a gente dividir o tempo, né? Eu continuo trabalhando gostando muito do que eu faço, o equilíbrio de tempo, lazer, nas viagens, você abre a cabeça, né? Para o mundo, né? Você conhece sempre novas histórias, novos costumes, as histórias dos países são tão interessantes, né? Então isso faz com que você mantenha ativo o seu cérebro. É uma estratégia de longevidade também, né? Não é? E você se manter bem para conseguir fazer a viagem, né? Poder subir a escada, né? A gente anda 10, 12, já chegamos na última viagem, nós andamos, acho que teve um dia que andamos 18 quilômetros. Sério? Mas assim, aleatório? Tipo, uma aqui, fomos ali, foi picado ou foi 18 Não, no dia, você assim? sai, vai fazendo as coisas, vai. A contagem. Daí no final, o relógio diz, daí no final que deu. No 10, 12 quilômetros é normal por dia de viagem. Olha só, gente, ela sabe até os kms do dia que ela anda de viagem. Isso aqui viaja, isso aqui viaja. E ela tem uma parceira também, né, dela de viagem. Tem duas parceiras, né? Tem a minha comadre, a Luzia Seco, e tem a doutora Joana Lavrador também, né? Que adora viajar. Então, nós três, a gente fica um grupo muito bom, né? Com interesses comuns, dos locais que a gente gosta de viajar, né? Engraçado que para viagem, não sei se você concorda comigo, a gente precisa viajar com pessoas que têm a mesma vibe, né? Por exemplo, fiz uma viagem uma vez em um determinado grupo e tinha uma pessoa que ela é muito detalhista. Então, a gente estava até num continente lá, enfim, era inverno, eu não vou citar, porque daí fica, né? Eu vou saber quem é. A pessoa queria escolher um cachemir, por exemplo. Aí ela queria olhar todos os cachemir que ela passava, certo? Aí no fim do dia, por exemplo, ela quis voltar lá... No primeiro.
Em viagem a gente aprende, né? Quando você gosta de alguma coisa, você compra, né? Porque depois provavelmente você não vai voltar naquele ponto, você não vai encontrar aquele ponto de novo, né? E aí a gente fez toda uma volta pra comprar e já tava todo mundo assim, ai, né, tipo, sabe? Então assim, tem que saber escolher a parceria, né, de viagem. Me fala uma viagem que você faria de novo. A gente procura não voltar quase para o mesmo ponto, né? Mas um local que a gente, vamos dizer, a Itália, né? Eu gosto também. Também, acho que fui 2 vezes para Roma, depois fizemos outra viagem para Milão. Roma é encantador, né? E acho que o Japão, pelo fato de que lindo. ter daí a parte minha familiar, né? Minha família de lá. História, né? Agora eu já fiz 4 viagens para o Japão, né? Lá antigamente, que fui com meus pais, depois quando a minha filha era menor, e agora as 2 últimas, né? Que a gente fez. Então, sempre tem um lugar novo para conhecer, né? Você domina o idioma? Nada. Falo zero. Mas como que flui isso? Como que é? A Luzia fala um legal. pouquinho, consegue ler, né? A gente tem o Google Tradutor e agora a gente tem o Google Maps. Antigamente, né, que você anda por tudo, né? Você lia ali, eles fazem tudo, que a gente fez bem a viagem andando mesmo, Legal. Pegando metrô, pegando trem, pegando ônibus e andando muito. A tecnologia facilita muito a vida atualmente. É Agora, as últimas viagens sempre foi assim. Isso aí facilita pra gente, mesmo quando a gente está na Europa também, a gente pega o trem, viaja. Eu também, em Paris, achei bem interessante, ele tem um aplicativo muito fácil de metrô, né? Então, eu já morei uma época em São Paulo, então eu tenho já estou acostumada, né, com a linha, porque o metrô ele tem um sistemático, vai pra cá, vai pra lá, né, e tal. Então, assim, achei bárbaro esse aplicativo. Então, a tecnologia ajuda demais, né? E também que eu viajei pouco pela América do Sul. Eu adorei conhecer o Peru e a Colômbia. Me surpreendeu muito. Positivamente. Como a cultura que eles têm mais antiga, o orgulho que eles têm, que eu acho que nós não temos. Nós não temos isso. Talvez, né, quando chegou aqui, nossos índios foram diferentes, mas é bem positivo essa viagem. Viagem também. E uma viagem que você amou? Que você ficou assim, nossa... Encantada. Veneza. Eu nunca fui. Eu fui pra Itália, mas não Falavam mal de Veneza, mas quando eu fui, não sei se foi que logo depois tinha acabado a pandemia, os canais estavam todos limpos, foi maravilhoso. É uma cidade que eu queria voltar. Olha só que legal. Tem um sanguinho italiano aí, né, nessa japonesa. Tem sim, gente, tem sim. Eu queria finalizar nosso bate-papo. Queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Queria agradecer aqui o amor e o carinho que você nos recebe no seu consultório, sempre. O Enzo, sempre quando vai lá, ela fala, Enzo, joga menos, né? E quando eu tô lá em casa, que eu vou falar, Enzo, vamos controlar o horário de eletrônico, lembra da doutora Marli, né? Então eu uso a sua autoridade, estou abusando da sua autoridade lá em casa, né? Eu falo, olha, quando você voltar lá na doutora Marli, ela vai falar que o seu olho tá ficando grande, você não pode fazer isso. Então, assim, agradecer esse cuidado que você tem com o meu filho, comigo, né? E com todos os seus pacientes. Eu sei que isso se estende, né? Esse amor que você tem pela sua profissão. E a gente sente só de entrar lá no teu consultório. E agradecer pelo teu trabalho, pela tua história. É um prazer quando eu atendo você e o Enzo, né? E ele é bem categórico, eu tenho que falar certinho com ele, né? Ele é literal, né? O Enzo, literal. Tá? Mas foi um prazer conversar com você sobre isso e o que nem a gente conversou no final, né? Como eu falei, a gente precisa, o luxo que nós temos agora é tempo. E para curtir o tempo, aproveitar o tempo ao máximo com a longevidade, você precisa estar bem, senão você não consegue viajar, não consegue fazer nada, não consegue ir no mercado fazer compra e carregar suas sacolas, não consegue carregar a mala no aeroporto. É isso então, aí. Essa estratégia é uma estratégia de longo prazo que tem que começar na juventude. Muito obrigada. Tá um prazer falar com você. Obrigada. Talk delas. Oferecimento Calêndula Fórmulas.